Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. A gente falou na aula passada um pouco sobre isomeria. Vimos as isomerias do tipo plana, né? A gente tinha lá isomeria de posição, de cadeia, de função. Falamos também da isomeria geométrica, cis e trans. E na aula de hoje a gente vai finalizar essa parte de isomeria falando sobre a isomeria óptica. E é uma isomeria um pouco mais complexa e eu quero muito que vocês prestem bastante atenção nessa aula para a gente poder ter um melhor sucesso depois, não só nas atividades, mas em outras avaliações futuras. Então, vamos lá para a nossa aula de número 22. Como eu já falei, nós iremos falar sobre a isomeria óptica, né? Estamos na segunda parte de isomeria. Como habilidade para a aula de hoje, nós temos observar as fórmulas estruturais e concluir se elas representam ou não isômeros. Para a gente entrar nessa parte da isomeria, nós temos que lembrar o que são isômeros, né? São substâncias que apresentam estruturas diferentes e a mesma fórmula molecular. Nós vimos na aula anterior esse conceito, né, de isomeria. Iso quer dizer iguais, mero, partes, né? Então tem partes iguais. Na aula de hoje, nós vamos ver uma isomeria um pouco mais, como podemos dizer, diferente. Vai ter a mesma fórmula molecular? Com certeza. Nós vamos falar de isomeria óptica, onde essas substâncias elas vão se diferenciar a palavra foge agora, pelo desvio da luz polarizada que elas vão sofrer. A gente vai ver o que é uma luz polarizada e um polarizador e vamos ao conceito dessa isomeria. Então, vamos lá para a gente poder entender melhor essa parte. Isomeria óptica, nós temos como conceito que isômeros ópticos são estereoisômeros, cujas moléculas assimétricas, grava esse nomezinho aí, ó, assimétricas, diferem no desvio da luz polarizada. Então, aqui, o que seria a luz polarizada? Gente, a luz, de um modo geral, ela se direciona em todas as direções, né? Quando você está num ambiente e você lá está tudo apagado e você acende uma lâmpada, o que vai acontecer? Ela vai iluminar todo o ambiente, porque a luz ela reflete em todos os sentidos. Já quando a gente fala em luz polarizada, é quando a gente tem um prisma e ele vai polarizar, fazendo com que essa luz desvie apenas um único sentido, tá? Então, essas moléculas vão ser consideradas isômeros quando elas desviarem a luz polarizada para sentidos diferentes. E aí, nós teremos os isômeros ópticos. Tranquilo? Então, vamos continuar lá para a gente fechar o nosso raciocínio. Um polarizador ele funciona como uma fenda, permitindo que a luz passe somente em um plano. Então, se a gente for observar essa representação, nós temos aqui a luz não polarizada, e observe que ela reflete em todos os sentidos. Quando ela passa por um polarizador, o que vai acontecer? Ela vai refletir em apenas um sentido, em uma única direção, que nesse caso aqui foi na vertical. E aí nós temos o que nós chamamos de luz polarizada. Para a gente entrar dentro do conceito de moléculas simétricas e assimétricas, a gente tem que entender primeiro o que é simetria. Você aí, aluno da mediação tecnológica, o que é simetria? Você é algo simétrico? Você sabe identificar uma coisa que é simétrica? Vocês têm noção do que seria isso? O que simetria quer dizer? Bom, gente, a simetria ela existe quando as duas partes de um mesmo indivíduo estão divididos no meio, elas são iguais. Então, por exemplo, se a gente pega esse aviãozinho aqui e divide ele exatamente no meio, que a gente chama de eixo de simetria.
Essa parte aqui, desse lado, se ela for igual a outra parte, nós temos a simetria. Esse conceito de simetria, ele é usado na matemática, na geometria, na gramática, na arte, na natureza e, claro, também na arquitetura e na química também. Aonde, em alguns momentos, algumas moléculas, elas apresentam um plano de simetria. Quando dividido ao meio, ela apresenta duas partes iguais. Olha, hidrogênio, hidrogênio, hidroxila, hidroxila. Aqui, ó, uma função ácido carboxílico, função ácido carboxílico. Então, essa molécula aí nós dizemos que ela é uma molécula simétrica. Deu para entender o que é simetria? Deu, né? Então, se você divide um elemento ao meio ou de alguma forma por um ângulo que passe no centro desse indivíduo, desse elemento, desse objeto, e as partes são iguais, nós temos a simetria. Um objeto é simétrico quando possui plano de simetria, que é o que a gente viu ali, ou seja, ele pode ser dividido em duas partes iguais. Olha essa esfera aí que a gente tem como exemplo. Uma esfera, por exemplo, ela possui infinitos planos de simetria. Então, olha aqui. Qualquer plano que divida a esfera passando pelo centro será um plano de simetria. Então, se eu cortar ela aqui na vertical, passando pelo centro, eu tenho ela dividida em duas partes iguais. Então, eu tenho um plano de simetria. Se eu resolvo cortar ela na horizontal, passando pelo centro, eu tenho um outro plano de simetria. E assim, se a gente for fazer vários outros cortes, passando pelo seu centro, nós teremos outros planos de simetria também. Então, se a gente pega esse conceito de simetria e traz para as moléculas, nós vamos ter que uma molécula simétrica é aquela que possui plano de simetria, sendo igual em ambos os lados do plano. E aí a gente tem aquele exemplozinho que a gente viu aqui, que é uma molécula simétrica. E aí chegamos nessa conclusão. Então, ela vai ser uma molécula que possui simetria, ou seja, ela vai ter os dois lados do seu plano iguais. A assimetria. Simetria a gente já viu, né? É quando a gente tem planos iguais, né? E a assimetria é quando as estruturas das substâncias não admitem nenhum plano de simetria, sendo consideradas estruturas assimétricas. Ou seja, quando colocadas diante de um espelho plano, elas produzem imagens diferentes de si própria. Agora tem uma imagem aqui, ó, bem interessante. Olha só. Ali nós temos a imagem de mãos, né? Quando a gente coloca uma mão de frente para outra, a gente tem o quê? A gente olha e pensa, elas são iguais, não é assim? Se a gente encosta os dedos, eles casam perfeitamente, não casam? A não ser que, né, tem alguma... Pode acontecer, né? Enfim, eles vão aqui, dedinho com dedinho, dedão com dedão, elas casam perfeitamente. Não é assim que a gente vê? Aí eu pergunto para vocês, a nossa mão direita e a nossa mão esquerda, elas são simétricas? O que vocês acham? A simetria nas mãos da gente, elas são perfeitamente iguais? Eu consigo dizer que quando eu tô com a minha mão direita e a esquerda, uma de frente para a outra, elas são a mesma mão? O que vocês acham? Deixa vocês pensando sobre isso para a gente entender como é que funciona a simetria e principalmente para a gente poder trabalhar dentro da química orgânica. Se a gente for observar as mãos, elas não são sobreponíveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você coloca a sua mão direita na frente de um espelho, ela vai refletir não ela mesma, ela vai refletir a sua mão esquerda. Quando você junta uma com a outra, eu não estou juntando a minha mão direita com a mão direita, eu estou juntando a minha mão direita com a esquerda. Uma é o espelho da outra.
Tanto é que se você pegar agora aí e for colocar as mãos com a palma para cima, ó, e tentar colocar uma sobre a outra, elas não irão encaixar perfeitamente, elas não são sobreponíveis, eu não consigo, por mais que elas sejam um espelho da outra, quando a gente coloca uma sobre a outra, a posição dos dedos são diferentes. Da mesma forma, nós teremos isso em moléculas, tá? Nós teremos moléculas que uma é o espelho da outra. Isso por quê? Porque uma consegue refletir a luz de um modo diferente da outra. Então, o ângulo que ela reflete, a direção que ela reflete no espelho, é que vai fazer com que exista a simetria. Mas quando você colocar essa molécula uma sobre a outra, os ligantes que estão ligados lá ao carbono, eles não vão ficar na mesma posição. Quer ver? Vamos olhar aqui um exemplo rapidinho para a gente entender melhor a assimetria. Então, a gente viu aqui que as mãos elas não são sobreponíveis, né? E olha só essa situação aqui desta molécula. A imagem não está uma das melhores, mas vamos lá. Nós temos aqui o espelho, esse traçadinho aqui é um espelho. Essa aqui é a nossa molécula. Observem aqui, nós temos o carbono no centro, cloro, hidrogênio, flúor e bromo. Essa daqui é a imagem que ela reflete lá no espelho. Observem como o bromo está bem aqui, ó, na frente, digamos que ele está mais próximo do espelho, ele vai aparecer na imagem como o primeiro elemento, né? O hidrogênio que está aqui, ó, vai aparecer desse lado, certo? Cloro e o flúor. Se a gente pegar essa imagem e o composto original, que é esse daqui, e colocar um sobre o outro, olha o que vai acontecer. Se a gente colocar um sobre o outro, ó. Bromo vai casar aqui com o bromo certinho, mas aonde nós temos o flúor, aqui nós temos o hidrogênio. Onde tem hidrogênio, aqui tem o flúor. Então, os ligantes do nosso carbono não ficam na mesma posição do original, né? Do meu composto original, que seria esse primeiro aqui. E aí, o que acontece quando nós temos essa situação? Significa, para esse caso aqui em específico, que nós podemos ter a molécula e podemos ter a imagem dela refletida, que seriam dois compostos fisicoquimicamente, quimicamente iguais, só que teriam funções fisiológicas diferentes. Olha só, as nossas mãos são assimétricas, porque não tem plano de divisão. Não é possível dividi-las em duas metades iguais, é verdade, mas não tentem isso em casa, tá, pessoal? Não tentem dividir a mão de vocês em duas partes iguais, muito menos a mão do coleguinha. Quando colocamos a mão direita diante de um espelho plano, a imagem obtida é correspondente à da mão esquerda. Então, quando a gente tem essa sensação de que as mãos nossas, de que nós temos uma simetria de corpo ideal, não existe, tá? Se você pegar as suas mãos e colocar uma sobre a outra, como a gente viu, elas são sobreponíveis. E é muito interessante a gente observar essa situação de simetria, porque nós pensamos, se eu dividir meu corpo de uma ponta a outra, mas não faça isso também, tá? Nem com colega. Se eu dividir o meu corpo no meio, na vertical, de uma ponta a outra, desse lado eu tenho um braço, desse outro também, aqui eu tenho perna, aqui também, vai ter olho. Então, a gente pensa que nós temos um corpo simétrico. Porém, para que o nosso corpo seja simétrico, quando eu dividir no meio, as duas partes têm que ser 100% iguais. E não ocorre, a simetria do corpo humano ela não existe. Nós não temos as partes 100% iguais. Nós temos um pé que pode ser um pouco maior que o outro, tanto é que às vezes você vai lá comprar um tênis, um sapato fechado, um lado fica bom e o outro você fica, ai, tá um pouquinho apertado, mas eu vou levar, porque ele vai folgar com o tempo. Mas isso significa que tem um lado do seu pé que é um pouquinho maior que o outro.
Às vezes a gente tem um olho um pouco mais levantado, outro um pouco mais caído, um canto da boca e assim por diante. A simetria do corpo, ela não existe. Nós temos sim, cada lado do nosso corpo, braço, perna, olho, um lado do nariz e tudo mais, orelhas, né? Porém, não são 100% iguais. Para ser simétrico, eu teria que ter 100% de igualdade nos dois lados. Assim como também na química, né? Eu teria que ter 100% de igualdade nos dois lados. Mas, professora, aonde a gente vai chegar para entender o que seria ou não um isótopo óptico, né? Um isômero óptico, que é um isômero ativo, né? Aquele que tem a capacidade de desviar a luz. A gente chega nesse ponto porque justamente o carbono, que é o nosso colega já desde o início desse ano letivo, o carbono que não tem simetria, ou seja, assimétrico, com ligantes diferentes, ele vai ser o cara que vai promover a isomeria óptica nas nossas moléculas. Vamos lá ver? Então aqui, ó, substâncias opticamente ativas. São as substâncias químicas que têm a propriedade de desviar o plano de vibração da luz polarizada. Por que isso aqui é importante, esse conceito? Porque quando uma substância tem essa capacidade de promover o desvio da luz polarizada, significa que ela pode desviar ou para a esquerda ou para a direita. Então, ela pode, logo de cara, ter duas substâncias com esse desvio, uma para a esquerda e a outra para a direita. Então, quando eu tiver um único carbono dentro da minha substância que ele seja assimétrico, ou seja, que ele consiga fazer com que essa substância desvie a luz, nós temos duas possibilidades de compostos para eles, tá? Essa propriedade caracteriza os compostos que apresentam isomeria óptica. Então, quando a minha substância química consegue fazer o desvio da luz polarizada, significa que ela apresenta uma isomeria óptica. Ela é uma substância opticamente ativa. E o desvio do plano de fibração, como é que ele pode ocorrer? Bom, o desvio ele pode ocorrer em dois sentidos. Para o lado direito, que nós chamamos de destrógeno, que é representado pela letra D, ou o desvio pode ocorrer para o lado esquerdo, que nós chamamos de isômero levógeno, que é representado pela letra L. Então, o Dzinho de destrógeno e o Lzinho de levógeno. Gente, o que acontece aqui? Quando nós temos uma substância opticamente ativa, de cara nós temos que lembrar que ela vai desviar a luz em algum sentido. Quando ela desvia a luz para o lado direito, a nossa substância ela vai ser chamada de destrógeno e o nome da substância. Quando ela desvia para o lado esquerdo, ela vai ser chamada de levógeno e o nome da substância lá bonitinho. Porque esse sentido da luz que ela está desviando é como se ela estivesse diante de um espelho produzindo uma substância diferente dela mesma. Isomeria óptica versus assimetria molecular. A condição necessária para a ocorrência da isomeria óptica é a que a substância apresente assimetria. O que é a assimetria, pessoal? Quando ela não tem um plano de divisão, um plano simétrico, onde as partes delas sejam 100% iguais. Em compostos orgânicos de cadeia alifática, para que exista isomeria óptica, é necessário que exista na estrutura molecular pelo menos um carbono assimétrico. Carbono assimétrico, ele também é chamado de carbono quiral. É o carbono da molécula de um composto orgânico que apresenta 4 ligantes diferentes. Como assim, Tite? 4 ligantes diferentes? Isso significa que
o nosso carbono lá dessa molécula, pelo menos um carbono dela, vai ser um carbono saturado, ou seja, faz as suas 4 ligações lá do tipo simples. Lembram? Carbono, ele é tetravalente, ele faz 4 ligações, ele está lá no grupo 14 da tabela periódica, bem no meio, ele nem perde nem ganha elétrons, ele faz ligação covalente. Dessas 4 ligações que ele faz, cada uma delas vai ser feita com um ligante diferente. O que isso significa? Se ele tem a primeira ligação com um hidrogênio, nenhuma das outras 3 ligações dele vai ser com outro átomo de hidrogênio. Pode ser um grupo substituinte, como o metil, pode ser o oxigênio, pode ser um etil. Não quer dizer que não seja um carbono, vai depender do tipo de grupo que esteja ligado a ele. Então, para ser assimétrico, todos os ligantes do carbono têm que ser diferentes entre si. E aí você vai olhar molécula por molécula, carbono por carbono e identificar aquele que apresenta ligantes diferentes. Tendo um carbono com todos os ligantes diferentes, nós já temos a simetria óptica, porque ali eu já vou poder ter o desvio para a direita ou para a esquerda de um composto da luz polarizada de um composto orgânico. Então, vamos lá para a gente ver o exemplo de um carbono assimétrico. Olha só. Esse carbono aqui do centro, ele está ligado aqui, se a gente fosse dar um nome, seria um etil. Aqui, ó, seria um metil. Aqui a hidroxila e aqui o hidrogênio. Todas as 4 ligações desse carbono são feitas com ligantes diferentes. Então, esse carbono aqui, ele é um carbono assimétrico. E aí você pensa, professora, dentro dessa molécula aí que a senhora está mostrando, tem outro carbono que seja assimétrico? Vamos olhar? Olha só esse carbono aqui, esse primeiro. Ele está ligado com isso tudo, só que ele faz ligação com 3 outros hidrogênios. Então, ele tem 3 ligantes iguais, ele não é assimétrico. Ele não se enquadra no quesito. Vamos ver esse outro aqui, ó. Ele tá ligado com tudo isso aqui, tá vendo? Só que dele também vem esse cara aqui, que é diferente, mas ó, ele tem hidrogênio e hidrogênio. É como se tivesse para cá, ó, hidrogênio e aqui para baixo, hidrogênio. Então, ele tem 2 ligantes iguais, que são os átomos de hidrogênio. Por isso, ele não pode ser assimétrico. Esse daqui, esse último, ele está ligado com tudo isso, tá vendo? A ligação dele vai para tudo isso aqui. E ele vai ter ligação com 3 hidrogênios, ó. Como eles são iguais, ele não se enquadra na definição de carbono assimétrico ou carbono quiral. Então, aqui, como carbono quiral, nós só vamos ter um único carbono, que é esse colega aqui do centro. Porque ele está fazendo as 4 ligações dele com ligantes diferentes. Olha só esse exemplo aqui de baixo, que vai ser mais ou menos assim, pessoal, que vocês vão montar lá na extra classe de vocês. Lembra que a gente pediu para vocês fazerem lá as bolinhas com trigo e montar carbonos com 4 ligantes? No caso, 2 carbonos que têm os mesmos ligantes, para vocês montarem todo o plano de simetria? Vai ser mais ou menos assim. Nós até colocamos lá algumas deixas para que as bolinhas tenham cores diferentes, para vocês identificarem os ligantes. Então, nesse carbono aqui, ó, ele vai ter cloro, hidrogênio, flúor e bromo. Aqui, ó, é como se ele tivesse um espelho. E no espelho ele está refletindo aqui, ó, o bromo, cloro, hidrogênio e flúor. Olha só de eu ter um carbono quiral, eu já tenho 2 possibilidades de moléculas. Uma com um desvio para a direita
e outra com desvio para a esquerda, um desviado para, quase que não sei o nome, desviado para a direita e um para a esquerda, o que faz com que ela seja uma molécula ativa, ela seja um isômero óptico ativo, porque ele consegue projetar a imagem de si mesmo. Só que se a gente pegar essa molécula do jeitinho que ela está aqui e for colocar em cima dessa segunda molécula aqui, a gente já vai observar que a posição, por exemplo, do bromo não vai ser a mesma que está refletida na imagem. Então, ela vai ser um isômero desta daqui. Olha só, aqui nós temos o espelho. E aí eu vou ter o ácido de butano dioico. Butano porque, ó, tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Dioico porque eu tenho ácido carboxílico aqui e outra função ácido carboxílico lá em cima. Se a gente for olhar esses nossos carbonos, 2 deles é carbono quiral. Olha só, esse carbono aqui, ó, ele está ligado com a hidroxila, com o grupo funcional do ácido carboxílico, com o hidrogênio e o outro ligante dele é isso tudo aqui, ó. São 4 ligantes diferentes. Então, ele é um carbono quiral. Ele é um carbono assimétrico. E esse carbono aqui de baixo? Ele está ligado com o metil, ó, CH3, o hidrogênio, o grupo funcional do ácido carboxílico e tudo isso aqui é outro ligante dele. Então, se a gente for observar, ele não faz nenhuma ligação que seja igual a outra. Então, ele também é um carbono quiral, ele é um carbono assimétrico. E a imagem dele que é reproduzida no espelho, ela é uma imagem que é direcionada com desvio para a esquerda. E aí ele recebe o nome de ácido L-butano-dioico. Eles são isômeros ópticos, tá, pessoal? E nós temos aqui, ó, carbono assimétrico e carbono assimétrico. E isso vale para as duas imagens, tá? Quantidade de isômeros ópticos ativos. De acordo com o número de carbonos assimétricos, nós podemos determinar a quantidade de isômeros ópticos ativos para uma determinada substância. O que isso quer dizer? Que a gente vai determinar a quantidade de desvios possíveis para aquela substância. Porque se eu tiver um carbono assimétrico, o que pode acontecer? Se eu tenho um carbono assimétrico, ele vai poder ter o desvio para a direita, para a esquerda, né? Se eu tiver mais de um carbono assimétrico, mais de um, significa que eu posso ter desvio para a direita, outro também para a direita, para a esquerda, outro também para a esquerda, um para a direita, outro para a esquerda. Nós temos mais possibilidades de desvios destes carbonos. Então, de acordo com a quantidade de carbono quiral assimétrico, nós vamos ter uma maior possibilidade de isômeros ópticos ativos. Para você, digamos assim, para facilitar um pouco a contagem desses isômeros, nós usamos uma formulazinha, tá? Uma fórmula que vai facilitar muito a vida de vocês. E isso vai possibilitar que você identifique dentro de um composto a quantidade de isômeros ativos que existem nele. Então, vamos observar lá como é que a gente faz para determinar essa quantidade de isômeros ativos. Então, ali, a gente usa, para determinar a quantidade de isômeros ativos opticamente e inativos de uma substância, a expressão matemática proposta pelo cientista Van Hoff, né, e Lebel. Aqui eu vou ter o número de isômeros ópticos ativos, que a gente chama de IOA, isômeros ópticos ativos, aonde a gente diz que é 2 elevado a N,
sendo que N é o número de carbonos assimétricos. E para a gente determinar os isômeros ótipos inativos, que a gente chama de IOI, a gente vai pegar 2 elevado a N dividido por 2. Lembrando que N continua sendo o número de carbonos assimétricos, ou carbono quiral. Então, aqui, por exemplo, nós temos nessa molécula um carbono quiral, carbono assimétrico, né? Se eu quero determinar quantos isômeros ópticos ativos eu tenho deste elemento, basta a gente jogar na formulazinha e calcular 2 elevado a N. Quem é N? A quantidade de carbono assimétrico, que nesse caso aqui é 1. Né? Então, 2 elevado a 1 vai me dar 2. Significa que eu tenho 2 isômeros ativos para nossa substância, que são esses 2 aqui, ó. Quando eu quiser saber o número de isômeros inativos, aí eu vou pegar essa formulazinha aqui e dividir por 2, ó. 2 elevado a N dividido por 2, que vai me dar 1. Eu vou ter um isômero inativo para essa substância. Na presença de um carbono assimétrico, né, a presença de um carbono assimétrico determina a existência de 2 isômeros opticamente ativos. Nesse caso aí, o ácido D-lático e o ácido L-lático, que são quimicamente e fisicamente iguais e fisiologicamente diferentes, provocando o mesmo desvio angular, porém em sentidos opostos. O que isso aqui quer dizer? Que se nós temos uma substância que ela tem um isômero ótipo ativo, um desvia para a direita, outro para a esquerda, eles são fisicoquimicamente iguais, quimicamente iguais, só que a sua atividade fisiológica no nosso organismo, ela é totalmente diferente. Isso significa que um isômero óptico ativo, um deles pode ser remédio e o outro pode ser veneno. Apesar deles terem a mesma estrutura ali, o fato do desvio da luz polarizada faz com que a atividade biológica dele ou fisiológica no nosso organismo seja totalmente diferente. Por isso que é muito importante o estudo da química nesse sentido da isomeria, principalmente pelas grandes indústrias farmacêuticas, para evitar que sejam produzidas substâncias que tenham o mesmo nome e desvio de luz diferente, que possam ser tomados como remédio e acabarem servindo como veneno para a gente, pessoal. Então, é muito importante esse estudo. Não que você vai estar fazendo algum experimento nesse quesito, mas é bom a gente ter conhecimento em relação a isso. Tranquilo? Então, continuando, nós temos lá um par de isômero opticamente ativo, que a gente chama de D e L, os quais apresentam o mesmo ângulo de desvio, são denominados antídopas ópticos ou enantioformos. Sua mistura em quantidades equimolares resulta numa mistura opticamente inativa, conhecida como isômero racêmico ou mistura racêmica. O que isso aqui quer dizer, pessoal? Nesse caso aqui, quando a gente tiver o desvio para a direita e para a esquerda na mesma quantidade, digamos que um desvia 50% para a direita, o outro desvia 50% para a esquerda. Quer dizer que esses desvios, eles se anulam e acabam formando uma mistura, quando eu tenho os dois juntos, uma mistura opticamente inativa. Nesse caso aqui, nós temos uma mistura racêmica, ou ainda como a gente chama de isômeros opticamente inativos. Para saber a quantidade de misturas racêmicas que podem existir, basta você fazer aquele cálculozinho que a gente estava usando.
2 elevado a N dividido por 2 vai te dar a quantidade de isômeros opticamente inativos, ou seja, a quantidade de misturas racêmicas que podem existir. Então, o que nós temos? Um carbono quiral, D e L são isômeros opticamente ativos, né, que a gente chama de IOA. E o DL, quando eles têm um desvio na mesma quantidade para lados diferentes, nós chamamos de isômeros opticamente inativos, que é o IOI, que é também conhecido como isômero racêmico ou mistura racêmica. Já nas isomerias de moléculas cíclicas, ou seja, moléculas que formam cadeias fechadas, a isomeria óptica ocorre também em compostos desse tipo, né, de um modo que eles tenham a assimetria. Para isso, devemos levar em conta os ligantes fora do anel ou fora da cadeia fechada e considerar como ligantes as sequências nos sentidos horário e anti-horário. O que isso significa? Vamos olhar aqui, ó. Nesse caso, eu tenho que observar se existe carbono quiral. Entre o carbono 1, 2 e 3, qual deles apresenta os 4 ligantes diferentes? Ou seja, ligantes que não se repetem. O número 1, o número 2 ou o número 3? É o primeiro passo. Se todos os ligantes de todos os carbonos em algum momento se repetem, não existe assimetria. Então, nós não temos a isomeria óptica. Neste caso, se a gente for observar o carbono número 1, ele faz ligação, eu vou fazer aqui no cantinho, ó. Ele faz ligação com o hidrogênio, com o OH. Aí, ó, aqui nesse sentido, o horário, ele faz ligação com CH2, CH2, nesse sentido horário aqui, ó. E no sentido anti-horário, ele faz ligação com o outro, né? Então, ele tem 4 ligantes diferentes. Já o carbono 2 e o carbono 3, eles não podem ser considerados assimétricos porque eles apresentam ligantes eles não apresentam ligantes diferentes. Olha só aqui, ó. Tenho 2 ligantes iguais, que é o hidrogênio, e aqui 2 ligantes iguais, que também é o hidrogênio. E aí as nossas referências. Pessoal, sempre observe. Olha a estrutura do teu composto e veja carbono por carbono. Todos os 4 ligantes deles. Quando, em algum momento na tua cadeia carbônica, você tiver pelo menos um carbono, que todos os ligantes sejam diferentes, você tem um carbono quiral. Então, a existência de um isômero óptico para ele já é possível. Se você tiver mais de um carbono aquiral e você quiser saber quantos isômeros existem ali, aí o que você vai fazer é jogar na fórmula. 2 elevado a N, sendo que N é a quantidade de carbono assimétrico que tem, e aí você vai descobrir os isômeros que vão existir para aquela substância. Digamos que você tem 2 carbonos quirais na tua substância, vai ficar 2 elevado a 2. Aí 2 elevado a 2 vai dar 4. Então, existem 4 isômeros ópticos para aquela substância. E aí significa, desses 4, você pode ter desvio direita-direita, direita-esquerda, esquerda-direita, vai ser várias possibilidades de desvio da luz polarizada para a mesma substância. Por isso que existe, no caso, essa grande quantidade de isômeros ópticos para ela. Se não tiver nenhum carbono quiral, nenhum carbono que apresente todos os ligantes diferentes, não existe isomeria óptica para aquela substância e você não vai fazer nada. Só dizer, não existe isomeria para ela porque não tem nenhum carbono quiral naquela molécula. Tranquilo? E já já a gente vem aqui para fazer a nossa revisão da aula e depois a atividade.